Aí, Shiryu, eu sei que você é careca e agora eu vou arrancar essa sua peruca na unha! E aí, pessoal, sejam muito mais do que bem-vindos a um novo episódio do FiguraCast, um episódio muito especial, porque a gente vai falar de algo que eu gosto muito, que é sobre os animes, né? Mas principalmente porque esse é o primeiro episódio do FiguraCast que a gente tá trazendo um convidado, um convidado de fora, um convidado aí que não é tão anônimo, né? Eu vou deixar ele se apresentar aqui, é o Giovanni. Giovanni, pode se apresentar, falar um pouco sobre sua página. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, André, Kleber, uma honra participar do podcast, começando aí a acompanhar o trabalho de vocês. Bom, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e tenho ali o meu perfil no Instagram, canal Multiverso 222253, que é uma homenagem ao Sr. Spock de Jornada nas Estrelas, quando ele ingressa na Enterprise. E, enfim, durante esse ano, principalmente esse ano, comecei a me dedicar um pouco mais ao perfil, fazendo em constante publicações, reels, e nessa brincadeira tive a oportunidade de conhecer vocês, acompanhando as publicações, e vem aí o convite para falar sobre um tema, enfim, que eu tenho bastante carinho, que são os animes. Nesses anos aí tive a oportunidade de acompanhar alguns, tanto animes quanto os seus mangás também. Então, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Giovanni, por ter aceitado. A gente acompanha o seu trabalho também. Muito bom. Eu não sabia que você era de Porto Alegre, mas eu pago um pau pro Rio Grande do Sul, pago um pau gigantesco. Nunca fui, mas quem dirá um dia, né? Eu acho que a gente pode tomar um passeio nessa nave do Spock aí e dar um pulo no Rio Grande do Sul. Vamos chamar o Kleber também, que é uma figurinha repetida nossa, tá aqui sempre, né? Se o Kleber quiser dar um oi, trazer alguma coisa aí. Olá, Brasil, como vão vocês? O tema de hoje é animes. Igual o Giovanni mesmo disse, né? Ele acompanha e tem bastante carinho. Eu tenho muito carinho também sobre animes. Eu admito que eu não li nenhum mangá, sou meio preguiçoso, Giovanni, É foda. Eu tenho um mangá aqui do Kimetsu, do Demon Slayer. Eu tenho do Berserker também, que muita gente fala que é muito bom. Só que eu sou preguiçoso, cara. Eu sou muito preguiçoso. O Lucas aí sempre me xinga assim, porque ele lê muita HQ, muita coisa, e eu não consumo, cara. Eu leio o livro, assim, mas com mangá eu tenho um pé atrás ainda, mano. Mas eu quero começar a ler, cara. Eu quero muito mesmo, porque eu sei que é muito bom. O Kleber acho que vai trazer alguma coisa sobre anime, né? Eu sei que eu acompanho desde criança. Eu sei que desde molequinho eu assisto anime e é o que eu sei sobre anime, que é japonês, que é muito bom. Mas o que mais você sabe sobre anime, Kleber? O que você pode agraciar a gente aqui com as suas pesquisas? Então, André, falando sobre animes aqui, principalmente aqui no Brasil, é muito importante a gente colocar algumas peças-chave aqui para demonstrar o sucesso dos animes aqui no Brasil, né? Em primeira questão, assim, como eles chegaram aqui no Brasil? Aqui no Brasil eles chegaram através dos orientais, da migração oriental bastante forte que teve, principalmente aqui no Brasil, ou aqui em São Paulo, onde a gente teve uma migração principalmente japonesa muito forte, e que acabou trazendo essa cultura de apreciação assim dos animes, dos mangás pro Brasil. Posteriormente, assim, nos anos 80, com o amplo ali desenvolvimento do Japão, eles começaram a exportar a cultura deles, né? Então, ali, mais comercial, né? Virou mais comercial. Isso, e aí começou a ficar mais comercial, e nos anos 80 isso chegou ali na Rede Manchete, né? Que foi uma das pioneiras ali de exibir animes na TV, onde acabou consolidando ali muita gente ali virou fã dos animes durante essa época. E a Rede e só um comentário aqui. A Rede Manchete, não sei se vocês manjam, ela transmitiu a chegada do Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil, vocês lembram disso? Claro. Pode continuar. Então, o chefe de divisão de cinema da Rede Manchete foi o responsável por
trazer essa inovação aí dos animes em TV aberta durante essa época. E o pioneiro ali, o desenho mais que acabou cativando todo mundo ali em primeira instância foi logo o Cavaleiro do Zodíaco, né? O Cavaleiro do Zodíaco fez um sucesso tão grande que fez até as outras emissoras ali, o SBT, a Globo, terem ali a Band, comentarem sobre, fazerem reportagens sobre. Foi um estouro muito grande, assim, o Cavaleiro do Zodíaco. Assim, Cavaleiro do Zodíaco, assim, eu lembro que desses animes antigos, assim, que estouraram, pô, eu lembro de Samurai X, Inuyasha, eu lembro de Yu Yu Hakusho, sabe? Pokémon também. Só que é incrível como o Cavaleiro do Zodíaco marcou, pelo menos a minha geração. Eu acho que a gente tá na mesma faixa de idade aqui, todo mundo sei, mas, cara, eu lembro que o Cavaleiro do Zodíaco, ele ditava o assunto da sala de aula. Tipo assim, literalmente. A gente assistia, ia pra escola e ia comentar sobre qual cavaleiro que a gente era. Não sei se você pegou também, Giovanni, nessa época que tava apresentando os Cavaleiros de Ouro. Acho que era na Band. Não sei se era na Band. Mas eu lembro que era um negócio doido, porque era por signos, né? Tipo, assim, quem nunca viu o Cavaleiro do Zodíaco, eles seguem os signos da astrologia. Não sei como que eu posso falar isso, posso estar falando muita merda. Mas basicamente os 12 Cavaleiros de Ouro são a representação das 12 constelações, não sei, que seguem o signo, gente. É signo. Giovanni, se quiser complementar, porque eu posso estar falando muita merda, mas é isso, né? Cara, sem querer entregar a minha idade, mas eu peguei esse áudio na Manchete. Não lembro a idade que eu tinha, mas era muito pequeno, 6 anos ou um pouco menos. E os Cavaleiros Zodíaco... Eu nem vou fazer conta aqui, não vou fazer conta. E os Cavaleiros têm essa representatividade mencionada, né? Foi o que explodiu os animes no Brasil. E, cara, Cavaleiros Zodíacos, ele foi tão significativo que o SBT, ele levava para os seus programas de auditórios as bandinhas que cantavam música dos Cavaleiros Zodíacos, os temas de abertura, sabe? Então era um absurdo, os bonequinhos, né? Tem muito essa relação, né, dos animes com as indústrias de brinquedo. Então a venda de brinquedos em torno dos Cavaleiros Zodíacos foi um absurdo. E eu acompanhei na Manchete, que foi, se não me engano, e até a saga de Poseidon, né? Porque no caso os Cavaleiros Zodíacos, ele teve um hiato, né? No mangá ele havia sido complementado, né, da fase inicial até o final da saga Hades, mas o anime não tinha ficado completo, então ele ia até a fase do Poseidon e depois retornava. E em relação à Band, sim, depois de um hiato, né, que aí teve uma queda da popularidade dos animes, e depois retornou com o Dragon Ball na Band, né, com Dragon Ball Z na Band, que aí a energia em torno dos animes retornou, os Cavaleiros Zodíacos estava lá presente, e depois de um certo tempo, com a saga de Hades concluída. Então eu era apaixonado. Aliás, eu sou apaixonado pelos Cavaleiros Zodíacos. Muito bom. Eu brinco até que a astrologia, ela serve pra te saber qual Cavaleiro de Ouro você é. Exatamente. Né? No caso, o meu cavaleiro é um Costa, que era o Shura de Capricórnio, né? É ele lá que... cara, quando você ouvir o meu, você vai ficar feliz. É ele que você ferra lá o Cavaleiro de Sagitário, né? Que foge com o bebê Atena, e aí ele, que supostamente era o cavaleiro mais fiel a Atena, ele vai lá, derrota o Cavaleiro de Sagitário. Então, são ótimas lembranças. Enfim, li também todo o mangá e os spin-offs, enfim, The Lost Canvas, nossa, que é maravilhoso, cara. Ó, The Lost Canvas... Nossa, eu sou apaixonado pelo The Lost Canvas. É maravilhoso. Infelizmente o anime não foi concluído, né? Mas o mangá eu tive a oportunidade de acompanhar. E, enfim, só para não me estender um pouco, nós podemos nos esquecer que o mangá, ele continua, né, gente? O Cavaleiros foi encerrado no anime, mas de forma oficial o mangá continua com o Next Dimension. Nossa, real. Esse, assim, quando entra no assunto mangá, vem um lado obscuro. Mas eu ouvi falar realmente que tava rolando isso aí, estão falando bem. Aliás, estão falando que tá bom. Mas eu, assim, tô por foraço, assim. Eu achei legal quando você falou, assim, sobre astrologia, porque antes de chegar na onda dos signos, né? Que signo que você é?
sou leão, então é metido, né? Se acha e tal. Antes, ser de leão era ser a Ioria, mano. Claro. A Ioria, cara. Sabe o que é a Ioria, pô? Pô, a gente chegava na escola. Você deve ter pego isso também, então, Giovanni. Você chegava e falava pros seus colegas, tipo, mano, eu sou de Ares, cara. Eu sou um Mu, pô. Me respeita. Tipo, aí chegava o outro lá, pô, sou de Touro, Aldebaran, e aí você ia competindo, né? E aí quando você falou, cara, que seu... É porque no caso, Shura é um lado obscuro, né? Porque assim, ele é extremamente forte, assim. Excalibur ali é fenomenal, assim, é muito bom. Aquela luta contra o Shiryu ali é muito boa também. Mas o meu caso, cara, eu fui humilhado. Eu tenho que admitir, eu fui humilhado, porque eu acompanhava, não sei se era pela Band, eu não sei aonde, mano. Só que eu era muito novinho, eu tinha tipo 7 anos. E aí, todo dia, tava lançando, né, a Saga do Santuário, e aí saiu um Cavaleiro de Ouro. Aí nesse que saiu um Cavaleiro de Ouro, a gente chegava no outro dia debatendo, aí, quem é de Gêmeos, né? Aí o pessoal levantava a mão. Aí a gente, nossa, Saga, que top e tal. E o tal. Cara, quando chegou em Aquário, apareceu o Camus. E o Camus é muito bom, mano. É muito bom. É muito bom mesmo. E aí eu fiquei no hype. Eu falei, cara, se o Aquário é maravilhoso, imagina o Peixes, que é meu signo. Então, ó, quem tá escutando, já escutou a risada dele, já sabe aonde eu me meti, né? E aí, quando apareceu o Afrodite, cara, eu não sabia chegar na escola, cara. Porque eu que tava cantando todo mundo. Falei, pô, e aí, olha, que forte. Eu falei, mano, quando for o Peixes, o último ainda, né? Ansioso pra caramba. Quando chegou ele com rosas piranha, mano, eu falei, mano, eu não vou pra escola, cara. Não vou, mano, eu não vou. E isso durou tanto tempo que só foi consertado no The Lost Canvas, porque quando aparece um Albafica lá, cara, aquilo é Cavaleiro de Peixes, mano, aquilo ali é excelência, cara. Aquilo ali é o cara que limpou, realmente. Lavou e, tipo assim, nossa, lavou de um jeito. E assim, antes de eu citar as outras temporadas, né, porque as sagas, porque tem muitas aqui, deixa eu ver se o Kleber quer comentar alguma coisa sobre isso. Sim, para acrescentar aqui pro público que talvez não conheça o Cavaleiro do Zodíaco, né? O Cavaleiro do Zodíaco, ele conta a história de alguns guerreiros, né? Que juraram proteger a deusa Atena das forças do mal, seriam ali os inimigos ali que o André e o Giovanni citaram. Eles pertencem a 88 constelações, e o principal guerreiro ali seria o Seiya que seria o guerreiro de Pégaso. Fora isso, acrescentar também que o Cavaleiro do Zodíaco ele começou a ser distribuído pela JBC, e também como anime ele começou a ser distribuído pela Toei Animation. A boa e velha Toei, lembro disso aí. E, cara, você citando, pô, lá tinha classificações, né? Era os Cavaleiros de Bronze, que na teoria eram os mais merdinhos, aqui eram os protagonistas, né? Aí vinham os de prata, e os de ouro eram o alto escalão, os guerreiros que protegiam Atena. Você comentou, Giovanni, que foi até Poseidon, né? Na primeira versão, né? Quando foi animado. Sim. A minha pergunta é... Poseidon... Assim, é porque teve Asgard no meio ali. Teve Asgard. Asgard depois ou antes de Poseidon? Você lembra disso? Sim, eu claro. Não lembro. Sim, no caso, a saga de Asgard ela é exclusiva do anime, né? Porque ela não consta no mangá. No mangá... Caraca, eu não sabia. No mangá, depois que termina a batalha das 12 casas, já inicia diretamente a saga de Poseidon. Mas é aquela história, né? O mangá ele tem que estar na frente do anime, até para poder vender, né? Então a Toei criou a saga de Asgard, e posso dizer com absoluta tranquilidade, cara, que é muito boa, sabe? Normalmente essas sagas criadas pela Toei, elas não são legais. Quando não foca no material fonte, acaba caindo a qualidade. Mas no caso da saga de Asgard, ela é fantástica. Inclusive, eu considero melhor que a saga de Poseidon. Eu também. Eu acho que ela é mais preenchida, sabe? Ela tem mais meio. Acho que a Poseidon é meio vaga. Assim, em alguns momentos parece que você só tá, sei lá, boiando. É que na verdade... Eu lembro da de Asgard, tinha o carinha da harpa, mano. Qual que era o nome do carinha da harpa? Não lembro. Cara, eu vou pesquisar. Pode falar mesmo. Aqui, o carinha da harpa. Ele era um favorito. E depois, a saga de Poseidon, principalmente naquele período lá que eles têm que derrubar os pilares de Poseidon, é basicamente uma repetição do que ocorrera
na saga de Asgard, né? O que acaba sendo diferente é a batalha contra o próprio Poseidon. Nossa, que aí depois a gente tem aquela revelação de quem é Poseidon ali, né? De quem é o cara. Assim, a parte que eu mais gostei da saga de Poseidon foi quando revelou o Canon. Caraca, é isso aí. Aí eu falei, esse cara é foda. Esse cara, e ele é foda mesmo. Que se tu parar pra pensar, os principais vilões de Cavaleiros dos Zodíacos é justamente Canon e Saga. Porque foram eles que manipularam tudo, entende? O Saga manipulou todos os cavaleiros pra poder lutar contra os Cavaleiros de Bronze. O Canon manipulou Poseidon, que por consequência manipulou a Hilda. Então todas essas batalhas estão em torno desses dois personagens. Mas aí é importante mencionar que, para quem não acompanha o mangá, há uma outra história por trás disso. Eu vou só complementar, porque no mangá é revelado, nessas edições especiais, que uma deusa, que é a irmã lá do Hypnos e do Thanatos, os deuses braços direitos do Hades, essa deusa ela enviou um espírito maligno para poder, enfim, possuir o corpo do Cavaleiro de Gêmeos, entende? Para poder usar o Cavaleiro de Gêmeos e destruir o santuário por dentro, entende? Então quem leu o mangá sabe que desde o início foi uma ação de uma deusa sob o comando de Hades. Nossa, que foda. E esses dois irmãos, eles dão um trampo aí, porque são muito fortes, mano. Muito. Tipo, Saga e dá pra dizer que eles têm a redenção deles, né, na saga de Hades. Eu lembro que tanto o Saga e o Canon também fez um trampo ali pra reverter toda a merda que eles fizeram, né? Porque eu lembro do Canon atuando fortemente já no submundo, né? Exato, ele acaba sendo... Eu lembro... Pode concluir. Eu lembro que eu gostei muito dele nesse final, porque ele era muito overpower, cara. Pelo menos as cenas que ele aparece, ele dá um couro no adversário, o cara nem toca nele. Você lembra disso? Lembro que ele é de fato muito poderoso. Então ele, na saga de Poseidon, quando ele percebe que cometeu erros, crimes, porque o Canon ele havia sido preso pelo Saga, né? Isso bem no início do anime, né? Porque o Saga percebeu que o irmão era maligno, né? Manteve ele preso, e nessa prisão ele descobriu lá o tridente de Poseidon. Só que nessa prisão ele ia morrer, né? Por conta da água. E aí a Athena, bebê, ela ainda usava o Cosmo para proteger ele. Então quando ele descobre que só sobreviveu por causa do Cosmo de Athena, aí então ele percebe os erros e se redime. Tanto é que na própria saga de Poseidon, no final ele aparece lá para poder ajudar. E na saga de Hades, a participação dele, principalmente no inferno ali, é fantástica. A luta dele contra o Radamantes, ela é incrível, assim. Personagem que de fato se redimiu. Mas só pra... quem sabe isso tenha passado despercebido na nossa conversa sobre os Cavaleiros, sobre o grande auge dele ali nos anos 90. Cara, teve filme no cinema, né? Eu fui no cinema pra ver o filme dos Cavaleiros. Esse é recente agora. Não, tô falando os antigos mesmo. Aqueles filmes que depois iam pra VHS de 45 minutos. Mano. A animação mesmo. Não, sim, animação, exatamente. Né? A animação. Eu tive a oportunidade de ir no cinema. Então, depois teve o Prólogo do Céu, que deveria ser a sequência da saga de Hades, lá onde a Athena enfrenta o Apolo. Nossa, muito bom. Tu achou bom esse filme? Cara, eu gostei o início, quando eles entram, tipo, nos Campos Elíseos, né? Tipo, eles entram e eu lembro que o começo é muito bom, porque, tipo, tem uma diferença de poder muito boa. Tipo, assim, mostra realmente o poder de um deus, assim, pô, Apolo tá putaço, né? Sim. E aí começa a brigar contra o Seio. Só que eu lembro que ele foi se perdendo. A sensação é que foi ficando chato durante a temporada. Porque eu acho que a Athena tava presa. É isso que a Athena tava presa? Tipo num balde lá, num vaso lá? Isso, num vaso que era pra sugar todo o sangue dela. Então, eu lembro que ele foi ficando cansativo. Mas eu lembro que quando iniciou... Porque também, convenhamos, né, cara? A gente tá vindo da saga de Hades, que pra mim é uma das melhores, mano. É muito boa. E aí, quando entra com aquele impacto, você fala, mano, agora estamos no céu. E aquele início é muito bom, mas eu acho que vai caindo.
Tanto que eu não lembro do final, eu não sei se eu assisti inteiro. No final da, Mas dizem que é meio fraquinho, no né? final da saga de Hades? Da Elísio mesmo. Acho que nem acabou. Do não sei. Elísios, tá, no caso sim, o final, até o Hades, ele joga a espada no corpo do Seiya, né? Nossa, eu acho que eu não vi, E então aí, eu não vi o final. aí no caso ele aparentemente tinha morrido, e a Athena consegue derrotá-lo. Na verdade, eu fiquei decepcionado com o final, cara. Eu achava assim, a saga de Hades, ali que é dividida em 3 partes, né? A saga do Santuário, que é linda, uma animação perfeita. A história Muito bem feita, valorizando os Cavaleiros de Ouro, as batalhas bonitas, né? E ficava aquele clima, porra, o Hades. Quem é o Hades? O Hades não aparecia nunca. Aí chega na fase do inferno, é revelado que o Shun, de Andrômeda, ele é o corpo do Hades na Terra, né? Porque o Hades, ele não queria usar o próprio corpo, né? O corpo de Hades ficava nos Elísios, ele tinha medo, né, que o seu corpo fosse ferido. Então ele sempre usava o corpo de um humano, que seria o humano com o coração mais puro. Na época, o Shun era esse humano. Então, eu achei tudo muito bem construído, com seus altos e baixos. Aí, quando chega a fase final dos Elísios, cara, eu achei decepcionante a batalha final. Eu esperava muito mais. Broxante, né? Isso, sabe? Mas, enfim, isso acontece com as grandes histórias. O final sempre é difícil. É difícil finalizar. É difícil, ainda mais com uma obra tão boa, mano. Porque, querendo ou não, o que ele gera é expectativa, cara. Porque você vai crescendo, né? É uma subida só. E eu nem lembrava que tinha essa divisão, mano. Tipo, a parte do Santuário, do Inferno e de Elísio. Então é dividido em 3 ali. Isso. Pra mim, a melhor das 3 é a do Santuário. Disparado. Porque assim, eu sou fanzaço. Até um comentário aqui, né? Sempre quando a gente assiste um anime, sempre vai ter aqueles que a gente paga mais um pau. Tem uns personagens que a gente tem carinho, mas tem uns que a gente paga um pau. E pra mim sempre foi os Cavaleiros de Ouro, mano. Tipo assim, o Cavaleiro do Zodíaco era os Cavaleiros de Ouro. Aparecia qualquer um, eu parava tudo pra assistir. E a saga do Santuário, igual você apontou, é a saga que usam muito deles. Muito, muito, muito mesmo. Tipo... E aí quando começa a ter aquelas tretas que voltam, né? Alguns cavaleiros que tinham morrido ali já, que era o Kamo, o Saga e o Shura. E eles vão lá na Casa de Virgem, cara. Aquilo ali é obra-prima, cara. Mano. Que depois chega o Aioria, o Milo e o... Qual que é e o Mu, né? Isso. E eles fazem aquela... Qual que é o... De Atena? Exclamação de Atena. Putz, isso aí é genial, cara. Mano, que cena, cara. Arrepia, tipo... Porque basicamente eles vão se matar todo mundo ali. É simular a energia do Big Bang, né? Eles citam isso. E, mano, que loucura, cara. Mas vou apresentar alguns personagens aqui. Kleber tem alguns nomes aí, assim, pra quem nunca escutou, assistiu Cavaleiros, é difícil, né? Mas quem ainda não escutou, tem alguns personagens chave aí. Fala pra gente aí, Kleber, alguns personagens. Claro. Apesar de vocês terem comentado alguns personagens e tal, acabamos esquecendo os principais, né? Que seriam o Seiya, o Shun, o Yoga, o Shiryu e posteriormente o Ikki. Não sei se vocês... Ikki é apelão também, Ikki é apelão. Sim, não sei se vocês gostariam de acrescentar alguma coisa sobre cada um deles, qual o preferido de vocês. Eu vou deixar o Giovanni responder primeiro, porque eu tenho um que é meu favorito. Aí vamos ver se a gente vai bater o mesmo aqui. Qual que é o seu... Dos principais ali... Pra quem não assistiu, a gente acompanha os Cavaleiros de Bronze, que são esses, os primeiros ali... Não os primeiros selecionados, mas os primeiros apresentados, né? A equipe ali. Que a gente vê a evolução deles. Que é o Shun, não nessa ordem necessariamente, mas o Shun, o Ikki, o Shiryu, o Yoga e o Seiya. Qual que é o seu favorito do bando aí, Giovanni? Porque assim, depois eu vou perguntar do geral pra você, certo, tá? Mas do bando aí, do mini bando aí. Desse bando, meu favorito é o Cavaleiro de Fênix, Ikki. Eu tinha um ranço com o Seiya por conta do protagonismo dele, né? Tudo girar em torno dele. Às vezes achar ali que ele é um apelão, mas depois de descobrir a história por trás do Cavaleiro de Pégaso, aí faz mais sentido e eu passei a gostar mais desse personagem. Porque o Seiya, que é conhecido, né, como matador de deuses. Mas por que isso?
é porque o Cavaleiro de Pégaso, nas eras mitológicas, ele foi o único cavaleiro a ferir o Hades. Então, esse Cavaleiro de Pégaso, ele vai sempre reencarnando, entende? Por isso que o Hades tem tanto receio em enfrentar o Cavaleiro de ódio Pégaso. também. É um grande ódio, porque o Cavaleiro de Pégaso, nas primeiras Guerras Santas, foi o único cavaleiro a ferir o Hades. A partir daí eu comecei a gostar muito do Seiya, mas eu continuo com o Ikki em primeiro lugar. Eu gosto desses 5, cara. Eu não tenho nenhuma reclamação sobre muito eles, bons. mas eu coloco o Ikki em primeiro lugar. Eu acho que eu fico com você nesse final também, que eu acho que os 5 são muito bons, cara. Eu tinha um ranço do Shun no começo, porque eu achava o Shun ele o mais, tipo, eu não quero brigar, sabe? Tô de boa. Só que depois você vai entendendo que ele tem um coração bom. Não é que ele tem medo, ele não tem medo. É que ele não quer machucar alguém. Então, tipo, é bem bonito isso. Eu fui gostando dele. O meu favorito da obra ali foi o Shiryu. E o motivo é um motivo muito besta, mano. É porque a minha cor favorita era verde, mano. E ele era verde. Eu achava ele foda, assim. E aí quando ele briga, eu lembro da briga, a primeira briga dele contra o Seiya, que o Seiya estoura o escudo dele. Né? E aí ele fica tipo, nossa, que cara é esse e tal. E eu pagava um pau pro Shiryu, depois ele ficou cego e tal. Mas o Ikki, a parada mais top do Ikki pra mim, que pra muitos é um dos cavaleiros mais fortes que existe, né? Porque o Fênix é loucura aquilo ali. Mas o que eu sempre paguei pau do Ikki foi a questão do Shun. O lado dele de proteção, sabe? De cuidar do irmão. Nossa, mano. Quando eu tinha aquelas cenas de flashback, eu chorava, cara. Ele protegendo o Shun e foi separado. Nossa, cara, aquilo ali era pesado, mano. Muito pesado, aliás. Kleber, você conhece os personagens, os principais, cara? Conheço, e o meu preferido era o Yoga de Cisne, né? Eu achava ele o mais da hora ali Muito top também. do pessoal ali. E o Ikki também, eu achava ele da hora porque ele sempre aparecia ali quando tava todo mundo morrendo, né? Aí é bom ou é ruim, tipo... Porque ele chegava na hora que realmente precisava, né? Sim. Mas ele podia ter chegado antes também. Sim, ele chegava ali no momento onde tá todo mundo deitado, morto lá, e ele acabava resolvendo o dia. Quando o Seiya falava a frase mais famosa do Seiya. Atena! Quem não escutou o Seiya morrendo, não viveu, cara. Todo lugar mostra isso. O Seiya caído é o maior meme do Cavaleiro do Zodíaco. Cara, a gente só esqueceu de falar de um personagem aqui, que seria a Saori, né? Que seria a deusa Atena. Não sei o que vocês gostariam de acrescentar sobre ela. Então, Saori. Sabe por quê? Porque ela é a deusa. Ela é a Atena. Ela é uma pessoa muito boa. Era uma órfã também, né? Ela que motiva tudo isso, porque no começo o Seiya tem aquela questão de querer estar perto dela, só que ele não entende o porquê, né? Depois vai revelando que é meio que um chamado, né? Igual você citou, Giovanni, é como se fosse uma vontade herdada, né? Tipo, ele sente uma necessidade que nem ele sabe o que é no começo. Aí depois vai mostrando a relação com os cavaleiros, tudo, aí vai pra Grécia, tem um treinamento e tal. E a Saori, ela fica num trono, basicamente. Então a sensação é sempre que ela tá afastada. É difícil ver ela lutando. Eu acho que ela lutou uma vez, eu acho que só contra... Eu lembro dela brigando com Apolo um pouco, mas fora isso... Você lembra de uma vez que ela brigou, Giovanni? Eu acho que a briga dela acaba sendo mesmo contra o Hades no final. Em relação... é Hades, isso, não é Apolo, é Hades, isso. Em relação às outras sagas, ela tá com uma flecha no peito... Em Asgard ela tá lá protegendo a geleira, em Poseidon ela tá presa num pilar, então ela tá sempre em perigo. Por esse motivo, depois que eu conheci a Sasha, que é a Atena do Lost Canvas, eu não tenho tanto carinho pela Saori. Por isso que eu recomendo, né, pra quem tá acompanhando o programa e curte Cavaleiros dos Zodíacos, mas nunca leu Lost Canvas, o mangá, ou não assistiu o anime, que, né, reforço, ele não foi finalizado, tem que ver a Sasha, porque a Sasha, que é a deusa Atena dessa época, do século XVIII, ela é uma grande combatente, estrategista, em que ela participa de fato daquele confronto contra o Hades.
Isso é muito real. Tanto que assim, eu ia trazer mais pra frente, mas eu ia aproveitar o gancho. Eu sinto que o The Lost Canvas ele tem um estudo bem melhor de personagem, em geral. Tipo, todos os personagens são bem mais explorados. O Cavaleiro do Zodíaco tradicional também tem, mas eu sinto que é mais centralizado, sabe? Em alguns. Acho que, por exemplo, a Saori, você não entende muito ela, você não conhece tanto sobre ela. Já no The Lost Canvas é muito aprofundado ali os três, né? Que é o Tema, a Saori e o... Qual que é o terceiro? Que viu o Hades lá? Qual que era o nome? O Alone. Cara, é lindo, mano. O primeiro episódio, gente, quem não assistiu The Lost Canvas, na boa, assista. Se você não achou nada de Cavaleiros, dá pra vocês assistir. Sim, você não vai perder nada, assim, você vai entender tudo o que tá acontecendo, né? E quem já assistiu vai se contemplar com uma das melhores obras que a gente tem aqui de Cavaleiros do Zodíaco, porque é muito bonito, é muito bem trabalhado, cada cena, cada personagem, até o Máscara da Morte, que né? É demais, né? Porque lá numa saga normal, a gente não conhece muito sobre ele. E também é um cara babaca lá, né? Cá entre nós é um cara babaca. Mas no The Lost Canvas, cara, é maravilhoso. É Marigold, né? O nome dele. Cara, é muito bom, mano. É muito bom. Todos os personagens ali. Você lembra de algum personagem ruim no The Lost Canvas? Não. Até o Cavaleiro de Unicórnio, se eu não me engano, que no anime clássico é um insuportável. No Lost Canvas ele é um personagem melhor desenvolvido. E assim, eu lembro quando eu era criança, eu ia na locadora, porque uma vez, assim, já existiu nesse mundo um negócio chamado locadora, lembra disso? Lembro, né? E eu alugava a saga de Hades lá, cara. E tinha umas cenas, todo mundo tem uma cena que você ficava voltando 300 vezes na mesma parte. E a cena que eu voltava 300 vezes na mesma parte era o Doku contra o Xion. Naquela cena que ele fala sobre o Misophetamenos, que ele mostra que ele conservou o corpo dele desde a última Guerra Santa. Ele vai enfrentar o Xion Univoca, cólera do Sendra. Mano, aquela cena ali é maravilhosa, cara. Que cena. Mas por que eu tô falando isso? Porque no The Lost Canvas, o Doku é de lá. É dessa época o Doku. O Xion também. Só que os dois têm um papel importante, é claro. Eles são eles mesmos ali. Só que os personagens são tão bem trabalhados em volta deles que você não sente diferença de tamanho. E digo mais, acho que como não é tão abordado esses dois, você dá mais atenção pros outros cavaleiros da época, cara. E isso eu achei genial, porque eu vim como um fã do Doku assumido, né? E lá dentro, eu me tornei fã dos outros caras, mano. Tipo, é genial. The Lost Canvas é... Na boa, dá pra fazer um episódio de Cavaleiro só sobre The Lost Canvas, porque tem coisa ali, né? Tem um bom material. Muito bom. E tu citou o Cavaleiro de Câncer, que na série clássica, né, a Máscara da Morte, ele é um assassino perverso, né? Até hoje não consigo entender como ele conseguiu adquirir a armadura de ouro, sendo que a armadura é destinada a pessoas para poder proteger a Athena. E o cara era ruim mesmo, entende? E no Lost... Serial killer, praticamente. Ele matava criança, achava natural que inocentes morressem numa guerra. E no Lost Canvas não. Embora o personagem também ele fosse... tivesse ali as suas dúvidas, as suas camadas, mas ele é bem desenvolvido. Tem a cena que onde ele ataca os deuses do sono e da morte, que é simplesmente sensacional. Nossa, essa cena, cara, ó, eu vou fazer um convite. Quem tá escutando aqui, não gosto de Cavaleiros, não gosto. Se vocês gostarem de anime, tá? Anime. Pesquisem aí, Marigold. Eu não sei se é no Hypnos ou é no Thanatos. Acho que é no Hypnos que vai dar o soco, né? Pesquisa aí. Marigold versus Hypnos. Os caras estão jogando xadrez e ele aparece no meio da mesa pra dar um murro na cara. E o cara para o punho dele com um peão. Genial. É absurda essa cena. Essa cena é aquela que você... Tá, isso é louco. Isso aqui é louco. Isso sem contar o meu querido Albáfica, né? Albáfica é... Meu Deus do céu, Albáfica. O próprio Aldebaran de Touro, né? O que ele faz, cara, naquela briga lá é muito lindo, mano. Cada história ali é muito bem contada. Muito bem contada. E assim, aproveitando que a gente falou um pouco de The Lost Canvas, né? Se fosse pra decidir a sua saga favorita dos clássicos, qual você escolheria? Eu não vou falar do The Lost Canvas, porque eu acho que é uma disputa meio
não sei se é errada, porque mesmo sendo sobre Cavaleiros é uma outra história, né? Se fosse sobre o Cavaleiros mesmo, os clássicos, qual que é a sua saga favorita, Giovanni? Puxa vida. Vou ficar com as 12 casas. Eu acho que por conta do seu impacto foi o que fez o anime explodir. Né? As batalhas são impressionantes. Pega ali a batalha do Shiryu contra o Máscara da Morte, a luta do Seiya contra o Leão, ela é impactante. A luta o Yoga contra o mestre dele, putz. Muito incrível. A luta do Ikki contra o Virgem. A batalha final contra o Saga. Eu acho que, por mais que eu goste muito de Asgard, eu gosto da saga de Hades, com exceção da parte final ali de Elísios. Então eu fico com as 12 casas porque ela é bem encaixadinha, perfeita do primeiro até o último episódio. E dá emoção, né? Na época assim que eu assisti era emocionante. Isso é doido e é enorme. Pra mim, quando eu imagino as 12 casas, pra mim é a maior saga que tem, porque... assim, na minha cabeça, né? Claro. Mas porque eu lembro que contempla o primeiro episódio de todos, que é ele órfão ainda, né? O Seiya lá na cidade, tá órfão. E aí mostra a Athena sendo adotada, ele indo pra Grécia, ele começando o treinamento, ele tendo aquela treta com os Cavaleiros de Prata, e aí ele vai subindo até chegar, né, nos Cavaleiros de Ouro. Cara, é muito boa mesmo. A minha favorita é Hades, mas a parte do santuário. Pra mim, quando eles vão lá pro inferno, é boa. Só que o final ali, realmente, do Elísios é bem fraquinho. Ei, pessoal! Aqui é o Bob Esponja. Se inscrevam no FiguraCast. Eu lembro que quem nunca, né, quis ter uma armadura de ouro? Quem nunca? São lindas, cara. E no começo do vídeo você bem que mencionou, o Giovanni, sobre o mercado disso, né? E o Cavaleiros tem um mercado insano, se não o maior, cara. Acho que em questão de peças de anime, porque eles têm muitas peças colecionáveis. As próprias armaduras são lindas demais, assim. Muito. Isso aqui é um absurdo de cara, né? Você vai pegar numa peça dessa uns R$500, no mínimo. Uma de qualidade, né? Mas eu acho que, em geral, gente, é sobre isso também. Cavaleiro do Zodíaco é um anime que me lembra muito a infância, que me leva a momentos de felicidade e de tristeza também, quando lembrei do meu querido Afrodite, né? Mas ele me transporta para lugares bons, cara. E a gente não comentou, mas acho que para encerrar esse episódio, a gente não pode deixar de mencionar as aberturas do Cavaleiro do Zodíaco. Porque quem nessa vida não cantou a abertura lá original, acho que não estava vivo na época. Porque você conseguir escutar aquela abertura sem cantar, Giovanni? Não dá, cara. Não, é impossível. Se tem um mérito dos japoneses ao produzir os seus conteúdos, além das histórias que são incríveis, é a produção das suas aberturas e encerramentos, tanto dos animes, dos tokusatsus. Cara, não tem como não se envolver, entende, com o que está sendo apresentado. Então, por várias vezes, até hoje, quando eu tô ali numa vibe, eu coloco ali no YouTube a abertura dos Cavaleiros Zodíacos, a abertura do Dragon Ball, e fico ali escutando as músicas. Às vezes, quando umas bandas fazem alguma adaptação, eu acho incrível. Aliás, vou até agora, acho que mês que vem, em outubro, uma orquestra que vai ter aqui em Porto Alegre com músicas, temas de Dragon Ball. É aquela Luz de Velas? Não sei. Eu sei que eu comprei ali. Vai ser... Tá rodando em várias cidades do Brasil e vai chegar em Porto Alegre em outubro, se não me engano. Vou publicar no meu perfil, se possível. Mas as aberturas dos Cavaleiros Zodíacos, elas são
são impecáveis, né? Não tem como assistir o anime sem ter abertura, é algo que incomoda. Nossa. Entende? Não dá pra deixar passar, entende? Nossa, eu lembro que quando chega aquela parte do final, que ele segura a voz, que vai mostrando o mestre do santuário, que é o Saga, né? Tipo, a câmera vai subindo. Cara, aquilo ali, quem não gritou até perder o ar é louco. Porque aquilo ali é loucura. E você bem mencionou. É difícil encontrar uma abertura zoada de anime. Tem bastante. Mas as boas compensam de um jeito. Eu sou muito fã da saga de Hades também. Da que é uma mulher cantando. A saga de Hades pra mim tem aquela musiquinha da saga de Hades é linda, cara. A Sandy canta aqui, eu acho. Não sei se é a Sandy. Mas é muito boa. O Dragon Ball, ele tem letras mais sentimentais. Eu lembro muito daquela Me Dê a Mão, sabe? É muito linda. E, assim, se a gente for falar de anime aqui, a gente vai ficar a noite inteira. Então, por enquanto, acho que dá pra encerrar por aqui. Eu acho que a gente falou muito sobre Cavaleiros do Zodíaco. A gente deu um pouco dos comentários, né, sobre a visão que a gente teve, assim, da obra, que é uma obra maravilhosa, que fica de indicação pra todo mundo. Quem nunca assistiu anime? Nunca assisti nada de anime. Eu indicaria o The Lost Canvas, porque ele é mais curtinho. Ele não tá terminado em anime, mas em mangá tem. Mas acho que é um bom começo, porque você vai entender a base do Cavaleiro do Zodíaco, você vai entender como que é o universo ali, e tem personagens muito bem trabalhados. Então, pra quem nunca assistiu Cavaleiros, quem não é muito fã de anime, mas tem curiosidade, assiste o The Lost Canvas. Mais pra frente a gente vai trazer um episódio que eu vou querer falar mais sobre One Piece, né, sobre a série que estourou, e também mais um episódio ainda falando só sobre anime, gente, porque tem muito anime bom mesmo. Se o Giovanni quiser me complementar alguma coisa, sinta-se à vontade, Giovanni. Sobre os Cavaleiros dos Zodíacos, né, conforme foi dito, tem o Lost Canvas, que infelizmente não foi finalizado, então é uma boa oportunidade de acompanhar esse anime. O próprio clássico, inegavelmente. E há também, se eu não me engano, mais 3 séries dos Cavaleiros dos Zodíacos. Uma que é o Alma de Ouro, que ele se passa após a destruição do Muro das Lamentações na saga Hades. Então ele envolve só os Cavaleiros de Ouro. Tem um que é só das Amazonas, só as meninas. Acho que é Sanseiya Show. E tem o Ômega. O Ômega, ele se passa muito tempo à frente, aí são novos cavaleiros. Esse aí já é um pouco mais zoado, ele é mais criticado pelos fãs por ser mais infantilizado, por ter uma animação meio estranha. Mas eu tive a oportunidade de acompanhar também esses 3. Se eu fosse recomendar, Alma de Ouro, até porque é mais curtinho, se não me engano são 12 episódios, então tem os Cavaleiros de Ouro novamente ganhando um pouco de destaque, e eles estão em Asgard e enfrentam o Loki. O irmão do Thor. Caracas, o Loki. Nossa, Exatamente. Me ganhou atenção agora, hein? Me chamou muita atenção, porque eu gosto bastante de mitologia nórdica e tal. Interessante que tá vindo do grego, vai pro nórdico. A gente teve um pouquinho em Asgard lá, né? Mas deixou uma vontade de quero mais, né? Sim. E nos filmes, né? Naqueles filmezinhos dos Cavaleiros Zodíacos pra VHS, você citou aí as mitologias, então, a mitologia grega, nórdica, eles enfrentam o próprio Lúcifer, né? Então, eles colocam até o cristianismo envolvido nessa história. Foda. Nossa, muito bom, mano. Eu admito que Soul of Gold eu não assisti, mas foi muito indicado pra mim. Eu vou assistir, vou sair com essa lição de casa, eu vou assistir o Soul of Gold. O Ômega eu tentei assistir, eu não consegui, porque eu achei muito estranho o começo, não me ganhou. Então eu fiquei meio bolado, assim. Mas, principalmente o The Lost Canvas, a saga clássica, a saga de Asgard. As primeiras são muito boas. Eu acho que é um anime que, pra quem não gosta de anime, é bom assistir. Porque ele é leve, ele é gostoso de assistir. Ele tem a pegada dos animes antigos, que as lutas são um pouco mais estendidas, né? Tipo, as lutas levam um pouco mais de tempo. Mas acho que dessa saga dos antigos é a mais próxima da gente, porque é um ambiente que a gente entende, que são mitologias, né, que a maior parte já conhece. É o nosso mundo, é atual, é um anime atual, tipo, é no mundo de hoje, né? Não, e outra coisa, né, cara? Falou mitologia grega, é algo que dá pra até aprender um pouquinho, sabe? Eu não tinha noção nenhuma sobre os deuses, sobre a mitologia grega.
Então é interessante depois quem estuda história acabar fazendo algumas comparações. O Cavaleiros ele sabe explorar muito bem isso, então serve até com um pouco de aprendizado. Nossa, é verdade, porque é no mundo atual e tem a parada que a Grécia tá isoladaça, que é onde que passa a primeira saga inteira, né? E, gente, na boa, assim, nunca assisti anime, mas eu tô interessado. Vai The Lost Canvas. Acho que se você gostar de The Lost Canvas, você começa o clássico, até porque na ordem, né, natural ali do tempo, o The Lost Canvas é antes. E o traço é mais gostoso de assistir, é mais fácil, porque eu sou muito fã de Cavaleiros, tá? Eu sou muito. Só que ele é um anime antigo, então pra quem nunca assistiu, talvez vai achar um pouco cansativo o começo, né? Os desenhos e tal, mas acho que é bom começar The Lost Canvas, que é bonito visualmente, é mais novo, é tudo, né? É uma história excelente. E aí dali você vai emendando e quando você vê, você já tá finalizando tudo isso aí. Dá pra passar pelo Ômega, não sei, dá pra pular, até porque é a última saga lá da frente, né? Mas tem muita obra boa. E dito isso, eu encerro esse episódio de hoje. Eu agradeço muito você, Giovanni, por tirar um tempo para vir conversar com a gente aqui do Apenas um Figurante. Foi muito boa essa conversa. Eu gostei muito de ter esse papo de Cavaleiros, porque realmente era uma memória que estava adormecida em mim. E eu aposto em quem escutou aí, todo mundo que escutou, vai sair também com essa coisinha, sabe? Essa vontade de assistir o anime. E se você quiser deixar suas últimas palavras desse episódio, é com você. Então, né, Cavaleiros dos Zodíacos, o primeiro anime que eu acompanhei, na época da TV Manchete, e a partir de então, os outros animes tornaram-se apenas consequência, né, como Dragon Ball, Samurai X, Yu Yu Hakusho. Então esse anime tem uma grande importância, tanto é que até hoje eu acompanho, lendo os mangás, sempre acompanhando o Next Dimension, que é a saga que complementa o clássico, né, que tá só no mangá. Ele tá se desenvolvendo, né, já tem notícias aí, não vou dizer que estão confirmadas, mas estão bem encaminhadas, de que finalmente estamos nos aproximando da saga Zeus, que é a maior expectativa de todo fã de Cavaleiros dos Zodíacos, é chegar à fase Zeus. É um ápice. E Next Dimension está se aproximando da saga Zeus, inclusive com o retorno do Seiya. Então, eu acho que isso desperta uma grande expectativa nos fãs depois da decepção do live action. Nossa, o bom e velho hype, né? Isso. O bom e velho hype. Nossa, Zeus, cara. Cara, o que eu sempre achei muito bonito no Cavaleiros em geral é o traço deles. Sabe? São muito lindos os personagens, são muito bonitos. Então eu tô imaginando Zeus no universo do Cavaleiros Zodíaco. Acho que vai ser bonitão, cara. Acho que vai ser aqueles cabelão, sabe? Sim. Nossa, vai ficar muito bom. Eu só gostaria de complementar uma coisa sobre os Cavaleiros, acabei deixando passar. Pode complementar. Mitsumasa Kido. Que ser terrível. Porque o camarada, ele reuniu crianças de tudo que é lugar, colocou no orfanato dele para poder se tornarem futuros cavaleiros. Aí mandou pra tudo que é canto do mundo, crianças de 6, 7 anos, pra tudo que é canto do mundo pra treinar nos piores lugares do mundo. Se eu não me engano, eram 100 crianças e 10 retornam. O que aconteceu com as outras 90 crianças? Sendo que no mangá é ainda mais terrível. Porque todos eles são filhos dele. Nossa, tipo sangue. Sim, sim, todos. Ele viajou o mundo depois que ele conheceu o Cavaleiro de Sagitário, e aí ele descobre a missão que acabou ficando com ele, de proteger o bebê Atena e de preparar os novos cavaleiros. Então o cara que já era bem idosinho ali, né? Ele percorre o mundo, vai engravidando mulher em tudo que é canto no mundo e teve 100 filhos. E botou os filhos pra treinar, e 10 retornam, e os outros 90. O que aconteceu com os outros 90? Nossa, dá pra dizer então que esse é Mitsubasa, né? Mitsubasa aqui? Isso. É Mitsumasa aqui. Dá pra dizer que ele cantava a cantiga dos patinhos, né? Tipo, sei lá, 100 filhinhos foram passear além da montanha, mas só 10 voltaram de lá. Tipo, foda-se. O resto é resto. O resto é resto. Ah, é maravilhoso. Muito bom, muito bom. Não lembrava desse genocida aí. Eu não lembrava desse cara. Esse cara é um louco, mano.
Mas, pra quem quiser acompanhar o Giovanni, passa suas redes aí pro pessoal, Giovanni. Pessoal, no Instagram, então, canal Multiverso 2253. Estou aí há quase um ano de forma oficial envolvido nesse projeto. E sempre publicando sobre coisas sobre anime, filmes de terror, né? Que é algo que eu gosto também bastante. Espero que vocês possam aí acompanhar, ter gostado dessa conversa. Eu particularmente gostei bastante. Então foi um grande privilégio. E vai ser um grande privilégio quem começar a acompanhar o meu perfil no Instagram. Muito obrigado por Giovanni e Kleber por essa conversa maravilhosa. Sigam a página lá do Giovanni, canal Multiverso 222205. Acho que eu acertei o nome, né? Eu tenho treinado. Não tem problema. Não! Eu treinei isso. Como que é o nome? É canal Multiverso 2253. Ai, eu falei tudo errado então. Canal Multiverso 2253. Acertei agora. Nossa, Isso, eu tenho querido. treinado bastante. Muito obrigado pela conversa de hoje, Giovanni. Gente, chama esse cara lá na página dele e encha um saco dele sobre Cavaleiros. O cara manja muito. E ele falou pra mim que nem é um anime assim, sabe? Ele falou que ele gosta mais de Dragon Ball ainda. Então, gente, chama ele lá e enche o saco desse cara. Sério, na boa. Vão encher o saco e falar que vocês viram aqui por causa do podcast. Vale muito a pena. Ele me ensinou... Mano, o que eu saí aqui de conteúdo Cavaleiros, você não faz ideia. Cara, eu tenho um grupo de amigos que só fala de Cavaleiros. Eu sou sempre o mediano. Agora eu me sinto expert, sabe? Primeira coisa que eu vou fazer quando encontrar eles é falar: vocês sabiam que o Mitsumasa Kido cantava a cantiga dos patinhos pros filhos dele? Mas, brincadeiras à parte, muito obrigado por participar. Para todo mundo que ouviu até aqui, vou deixar uma frase aqui embaixo para vocês comentarem tanto no Spotify, YouTube ou até no nosso post aqui dentro da página. E eu vou deixar o Giovanni escolher. O que eles têm que postar lá embaixo, Giovanni, para quem escutou até o final? Olha, o que eles podem colocar, o pessoal que acompanhou a conversa, é sobre as novidades sobre Cavaleiros Zodíacos, né? Primeiramente, se gostaram, é claro, acho isso muito importante, se ela foi produtiva essa conversa, se eu consegui acrescentar alguma coisa, porque fã de anime é impressionante, né? Tu fala uma coisa e ele responde, eu já sabia. Mas em relação ao Next Dimension, se de fato a saga Zeus ela vai ocorrer, conforme eu disse, eu não confirmo, são notícias que circularam, há essa possibilidade, mas eu gostaria de ter certeza. Muito bom. São aqueles rumores que aquecem o coração do fã, que a gente torce pra acontecer, porque Exato. vai ser muito bom. Zeus vai ficar muito bom ali. Eu tô no hype, Mas é isso, gente. Eu agradeço a todos que participaram até aqui. Comentem aqui embaixo, chamem o Giovanni lá na página dele, enchem o saco dele, por favor, até ele não aguentar mais. Mas podem encher o saco dele. E para todo mundo que escutou, eu deixo um abraço, muito obrigado. Esse aqui é um projeto do nosso Apenas um Figurante, que está indo muito bem, eu estou agradecendo muito. Vocês estão me chamando aqui no Messenger, estão me chamando no chat, estou gostando bastante, continuem assim. E fica um abraço, e como eu finalizo todo post meu de indicação, até logo.